Sou Beatriz Cerqueira, deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Parabenizar as debatedoras do painel anterior, pude acompanhar e ver a importância da sua discussão. Agora, nós faremos a recomposição da mesa, é uma mesa virtual, iniciaremos o painel 4. O painel 4 abordará a luta das mulheres na educação no novo contexto da pandemia. Para este painel, foram convidadas e já estão conosco remotamente Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação e diretora da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, professora e a nossa aniversariante do dia. Valéria Morato, também professora, presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e da Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB. A Isa Lourença, vereadora e membro da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte, se eu não me engano, também membro suplente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Macaé Evaristo, vereadora, ex-secretária de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais, e também integrante titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inosângela Silva Miranda, professora e presidenta da Associação do Quilombo Barra Santo Antônio, do município de Sabinópolis, em Minas Gerais. Além dessas participações que acontecem ao vivo, teremos a exibição do depoimento gravado da Célia Chacriabá, que é professora, assessora parlamentar no mandato da deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB e doutoranda em Antropologia pela UFMG. A Célia foi convidada a participar como painelista desse debate, mas não pôde participar ao vivo por problemas de conexão com a internet. Lembramos que agora é o momento dos avisos, aquele momento da Assembleia que a gente tem os informes gerais. Lembramos que as pessoas que acompanham este seminário virtual pela internet ou pela TV Assembleia poderão enviar perguntas às expositoras por meio do Participe Agora, que está disponível na página do evento no portal da Assembleia Legislativa. Nós queríamos que esse auditório estivesse completamente lotado, mas em função da pandemia e, portanto, das restrições que nos são impostas, o distanciamento social, estamos fazendo essa atividade de modo remoto. Então, você que quer participar conosco, envie a sua pergunta. As deputadas e os deputados que participam de forma remota desse seminário e que desejem fazer uso da palavra também podem se inscrever, no caso, pelo chat do Zoom da nossa sala. As pessoas que desejarem receber certificado de participação devem registrar a presença no formulário online, disponível na página do evento no portal da Assembleia. Gente, só está aqui a Andréia, deputada? Está aqui conosco já a deputada Andréia de Jesus, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Ela é vice das mulheres, não é? E vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós vamos imediatamente passar às nossas convidadas. A minha tarefa aqui, como deputada estadual, além de já estar fazendo a minha homenagem a Marielle Franco, através dessa maravilhosa máscara produzida pelo MST, a minha tarefa é de mediar. Não é? A tarefa nesse painel é que as mulheres convidadas possam trazer os seus olhares, o seu ponto de vista. E não há como debater mulher sem debater e pandemia, sem debater educação. Na educação, nós constituímos a maioria das profissionais que estão nas escolas, seja escola pública, seja privada. E não é possível debater pandemia sem debater a situação das nossas escolas, a situação da educação, de modo a fazer o debate, né, e não a polarização entre palavras-chave jogadas de um lado e do outro. A importância de um seminário é exatamente que a gente consegue aprofundar o debate, e é exatamente isso que nós faremos aqui nesse nosso último painel do nosso seminário virtual. Então, eu passo a palavra agora para a nossa, a quem eu ainda devo uma visita
farei com muito prazer, muito feliz pela sua eleição e pela sua votação. Passo a palavra agora para a senhora vereadora Isa Lourenço, que é da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte e também é suplente na Comissão de Educação da Câmara Municipal. Isa, é um prazer tê-la, mesmo que à distância, virtualmente. Com você a palavra. Nosso combinado prévio são intervenções de até 15 minutos, e é importante que a gente mantenha dentro desse tempo para que todos que estão conosco possam nos acompanhar o debate das ideias que vocês trarão. E para que a gente possa, após a exposição de vocês, que a gente possa também propiciar o debate, aqueles que trouxerem questionamentos e a própria participação de deputados e deputadas que estejam aqui conosco. Então, Isa, com você a palavra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde para todos. Boa tarde. Acho que a conexão da Isa está com alguma dificuldade. Isa, você nos escuta? O seu áudio está chegando conosco com certa dificuldade. Oh, meu Deus. Vocês me escutam agora? Melhor? Não, continuamos com dificuldade no seu áudio. Não melhora, não. A sugestão... Agora melhorou ou não? Agora sim. Muito. Agora... Vamos lá, então, eu vou falar segurando o telefone aqui mesmo, e qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade maior, vocês me falam. Primeiro, eu queria dar boa tarde a todas. Para mim, uma honra estar aqui com todas as nossas convidadas, Denise, Valéria, Macaé, Inosângela, e também aí com a mediação da deputada Bia. Bia, adorei a sua máscara, muito bonita. É uma homenagem muito bonita e muito importante para a nossa deputada Marielle Franco. E em seu nome, e no nome também da deputada Andréa Jesus, quero cumprimentar todas as deputadas da Assembleia Legislativa e agradecer pelo convite por estar aqui hoje poder contribuir no debate. Obrigada muito. Eu acho muito oportuno e muito importante, né, a gente debater os novos trazidos por essa pandemia e as perspectivas de apoio. Então, eu quero parabenizar todas as pesquisadoras também por trazer esse debate para a ordem do dia, né, desse ano. E no março, mês de março, sempre a calura do ano, né, março sempre abre aulas para as pessoas que vão se enfrentar durante todo o ano. Então, não poderia ser diferente. Começar debatendo os impactos da pandemia e os desafios que a gente precisa lutar. Foi um ano que a gente já sabe que vai ser muito difícil, mas a gente já sabe que a história do nosso povo é uma história de resistência. E nessa história de resistência, nós vamos continuar. Eu quero também aqui, já pedi, mas eu não vou estar até o final do andar da outra, mas vou ouvir o máximo que eu conseguir para essa troca com vocês aprenderem que a troca, o diálogo, é o que pode nos fazer chegar às melhores conclusões desse momento. Então, já peço desculpas. Digo da importância de debater a educação, especialmente, né, desse texto. Tá ruim de novo, gente? Isa, a gente está com muita dificuldade no som. A sugestão que a assessoria aqui da casa está me dando é que ela possa fazer contato com você para ver um mecanismo de melhorar
o som, para que a gente não tenha prejuízo na sua intervenção, que ela é muito importante, para que a gente possa ouvi-la e a gente possa ter a sua contribuição. Então, a sugestão, a assessoria vai fazer contato com você, enquanto isso, a gente vai ouvir outra pessoa, e aí retorna a fala para você imediatamente, tá bem? Bia, deixa eu te falar. Eu consegui conectar aqui no Wi-Fi. Será que melhorou agora ou continua ruim? Você consegue conectar agora? Eu conectei agora. Melhorou ou não? Parece que não. Então, pode passar e a gente resolve enquanto outra pessoa fala. Continua falhando. Aí vamos ver como é que a gente consegue resolver, tá bem? As demais pessoas já sabem da sua ordem? Ai, Jesus. Então, nós vamos dar continuidade, vamos resolver para garantir a importante participação da vereadora Isa conosco. Eu vou passar agora, então, para as considerações da nossa professora e presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e da CTB, a professora Valéria Morato. Porque, geralmente, eu aviso a ordem antes, como eles não sabem... Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar nesse espaço tão importante, num mês tão importante, e sobre um assunto também tão importante, né? Quero agradecer às vereadoras que estão aqui, cumprimentar, e às deputadas também, Bia, Ana Paula, Andréia, os meus cumprimentos aí. Bom, nos foi pedido para falar sobre a questão dos impactos, né, da pandemia na vida das mulheres, no que diz respeito à educação, e eu gostaria de tratar aqui sobre a questão das professoras, né, do setor privado de educação, que são as que eu represento, e por ser presidenta do SIMPRO, Sindicato dos Professores do Setor Privado de Minas Gerais. Nesse sentido, é importante, né, destacar que as professoras, mais do que os professores, como sempre nós mulheres, nos desdobramos muito para manter o vínculo com os alunos durante esse tempo de pandemia. Da noite para o dia, viramos youtubers, né? Aprendemos a lidar com esse maquinário todo com a intenção, né, e a necessidade de cumprir o ano letivo e manter o vínculo com os estudantes. Não houve treinamento por parte das escolas no primeiro momento, não houve nenhuma disponibilização do computador, do celular, de dados, né, de banda, de internet. Então, isso fez com que as professoras também, que muitas vezes são arrimo de família, tivessem um desgaste aí no seu orçamento para que pudesse continuar trabalhando, né? E a pandemia, como as professoras levaram para casa a escola, a sala de aula, a sua sala de visita virou sala de aula. Ô, gente, eu vou ter que mandar o cachorro calar a boca. Vocês estão ouvindo o cachorro? Então, acho que agora ele parou. Então, as professoras, em especial, não foi muito difícil encontrar relatos de professoras que tinham que gravar as aulas de madrugada, porque durante o dia, os filhos, né, quando as mães estão em casa, os filhos querem ficar com as mães. Então, era um momento em que as crianças estavam dormindo, em que a casa estava em silêncio, era nesse momento que elas usavam para poder gravar as aulas. Esse conjunto de fatos fez com que muitas professoras adoecessem,
né? Porque ainda hoje nós temos aí a responsabilização dos serviços domésticos por conta das mulheres, né? Então, estar em casa, trabalhando, cuidando do serviço doméstico, das crianças, tem sido muito pesado. Então, eu fico muito indignada, sabe, deputadas, vereadoras, quando dizem que as professoras não querem voltar a trabalhar presencialmente. Nós fomos extremamente atingidas porque tivemos a responsabilidade da manutenção do vínculo com os estudantes. Então, hoje, né, mais do que nunca, as professoras sofrem um assédio moral por terem que se dizer dispostas ao retorno presencial, defender o retorno presencial, sabendo que essa questão é uma questão de vida ou morte, né? Tivemos casos de professoras que tiveram que voltar em Uberaba, a professora era responsável pela sua mãe, a professora voltou, se contaminou a mãe e a mãe faleceu, né? Então, essa situação de estresse, de insegurança, de medo de demissão, de redução salarial por redução de jornada de trabalho, isso tudo tem feito com que as mulheres, na educação especial, as professoras, estejam sofrendo, estejam passando por um momento de extremo estresse, de extremo adoecimento, né, por tudo isso, essa situação que esse cenário de guerra tem nos imposto, sem contar os parentes, né, que nós todos, e amigos, nós todos fomos perdendo. Então, essa é a situação das professoras, né, do setor privado, e o que a pandemia trouxe para a educação, né? Infelizmente, um novo momento, uma nova forma de trabalho. E essa nova forma, por ter acúmulo de trabalho das professoras mulheres, né, e que muitas vezes são mães solo, tiveram que passar por esse acúmulo de tarefas, fazendo com que muitas adoecessem por depressão, síndrome do pânico, uma angústia extremamente grave. Então, acho que um pouco esse cenário, né? Apesar desse cenário, as professoras têm conseguido manter aí o vínculo com os alunos, encerrar o ano letivo, começar esse ano letivo novamente, dentro da possibilidade que esse momento nos dá, né? O que esse momento exige. Então, as mulheres trabalhadoras em educação, infelizmente, sofrem também desse machismo, né, que impera por acumular as tarefas domésticas, junto com as tarefas da educação, junto com a maternidade, nesse momento em que levam tudo para dentro das suas casas. Então, acho que é um pouco isso, Bia, eu fico à disposição para qualquer outra pergunta, questionamento. O cenário, infelizmente, é um cenário ruim, mas não culpem o mensageiro só traz a mensagem, né? E tem lutado muito, viu, pessoal? Nós temos lutado muito, sim, sendo muito atacados. Inclusive, eu quero fazer aqui, não é uma denúncia, eu quero contar como que nós sofremos, né, em todos os espaços, sofremos ataques misóginos, né? Ontem, um grupo de mulheres, infelizmente, né, com perfil de mulher, no Instagram, entraram e começaram a atacar o Sindicato dos Professores na minha pessoa, e aí diziam do meu cabelo, da minha sobrancelha, de botox, isso tudo, né, num ataque pessoal horrível, rasteiro, mas que chegam a esse
descalabro quando nós somos mulheres, né? Nós que estamos à frente desses espaços também sofremos muito e vocês certamente sabem bem disso. Então, mas continuem contando conosco, o Sindicato dos Professores não arredará pé, mesmo com todos os ataques, na defesa da vida dos professores e professoras. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Valéria, receba o nosso abraço e a nossa solidariedade. Eu já havia me manifestado em plenário, né, uma solidariedade ao Simpro, e uma solidariedade a você. Sei do seu trabalho, sei como você preside de uma forma majestosa, uma forma fantástica, essa importante luta, né, da educação, dos profissionais da educação na rede privada. Então, tem aí o nosso abraço e o respeito, tanto convidada para um seminário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isa voltou. Agora nós vamos voltar com a nossa vereadora Isa, vamos ver se a conexão está boa, Isa, e você possa retomar a fala. Bem-vinda. Obrigada, Bia. Saí de dentro da Câmara, estou aqui fora para ver se o sinal está melhor. Me digam se está melhor. Sim, estamos te ouvindo bem. Não, né? Nós estamos te ouvindo bem, mas a conexão está congelando agora. Vamos tentar novamente resolver, Isa. Nós queremos você nesse seminário, queremos sua voz nesse seminário. A assessoria vai fazer contato e nós vamos resolver. Passa mais um. Tá bem. Passa mais um. Nós vamos ouvir agora a professora Denise de Paula Romano, que é a coordenadora geral do Sindiúte Minas Gerais e diretora da CUT Minas. Denise, seja bem-vinda. Com você a palavra. Boa tarde, as companheiras. Cumprimentar a deputada Beatriz, elogiar sua linda máscara e a denúncia sempre sobre quem mandou matar a Marielle Franco. É importante que isso esteja na nossa boca. Então, muito linda a máscara. Obrigada pelas felicitações, pelo meu aniversário. Quero cumprimentar a Valéria, nossa companheira do Simpro, a Isa, a vereadora Macaé, vereadora Isa, e a Inês Ângela, e todos que nos assistem. Bem, os desafios da educação na pandemia. Um tema muito importante que precisa ser tratado de uma forma como nós sempre tratamos os debates da educação, com elementos. Antes de iniciar a fala, eu só queria fazer uma observação que vai conectar as coisas que nós vamos falar. Em 2020, o governo de Minas investiu 20,6% em educação. Teria que ter investido 25%, que é o mínimo constitucional. São 2,6 bilhões de reais que deixaram de ser investidos na educação no ano de 2020. Não é um dado que é exclusivo do ano da pandemia, nós já denunciamos isso há um tempo. O Estado tem reiteradas vezes descumprido os investimentos. Nós estamos com as aulas suspensas no estado de Minas Gerais de forma presencial, porque os professores têm trabalhado desde abril do ano passado, quando foi implantado o regime de educação não presencial, que é o que a secretaria chama, o REAMP, de uma forma apressada, sem nenhum tipo de oferta de condições para as mulheres professoras, que são a maioria da nossa categoria, em relação à conexão de internet, a equipamentos. Nós passamos situações, lembrando que nós temos salários parcelados. No mês da implantação do REAMP, no mês de maio, foi o mês em que houve o maior atraso de pagamento da primeira parcela dos vencimentos dos professores, das professoras. E as pessoas, os trabalhadores tiveram, mais ou menos, não foi exatamente isso, se virem para implementar
a política não presencial. Da mesma forma que foi também para os alunos, que também não tiveram acesso a nenhuma política de ampliação da conexão ou de democratização da internet. Temos dados do IBGE que revelam que 40% da população do estado de Minas Gerais está fora da conexão de internet, e ter internet, por essa pesquisa, não significa ter um celular com dados. Tem regras que precisam ser cumpridas, acessos que precisam ser feitos, quantidade de downloads para você ser caracterizado com alguém que tem acesso à internet de qualidade. Então, esses elementos são importantes para estruturar o que a gente está denunciando há muito tempo. Nós, mulheres, professoras, trabalhando em casa, a nossa casa virou, antes era o local de descanso, era casa, e agora virou local de trabalho, sem ter condições materiais para que esse local de trabalho seja adequado, com espaço adequado, como eu já disse, com todas as questões que permeiam a nossa vida. Amamentando o filho e resolvendo a questão do regime não presencial, enquanto está cuidando de alguém que está em casa, porque é nossa tarefa, no final das contas, com as questões da desassistência, de cuidar dos doentes, dos idosos e etc. Então, a professora um inflacionamento do seu trabalho, um mecanismo de cobrança descomunal por parte da Secretaria de Estado da Educação e perda da referência da jornada de trabalho, perda da referência dos dias da semana. Então, não tem dias, não tem horários, é de madrugada, é sábado, domingo, que o trabalho, que essa forma de regime não presencial impôs à nossa categoria por conta das questões da pandemia e pela falta de organização do Estado em universalizar o acesso, por exemplo. Então, nós temos essas situações que estão colocadas, e muitas falas e muitos recortes da realidade de acordo com a conveniência de quem discute, de quem debate, e nós ouvimos a ciência e acatamos a ciência. As professoras estão ansiosas pelo retorno. É o que nós sonhamos, mas todas as tentativas e todas as medidas e todos os anúncios e tentativas, aqui em Minas Gerais, o governo tentou um retorno em abril do ano passado, em outubro do ano passado, e fez uma tentativa agora de um retorno presencial em março, lembrando que nós temos uma decisão liminar que nos ampara, que proíbe o Estado de reabrir escolas, porque a escola não tem condições. Então, nesse um ano que a escola ficou fechada, nada aconteceu. Os números, não tivemos salas de aula ampliadas, estruturas adequadas para recepção de alunos em caso de um eventual retorno na situação de pandemia. Nós ainda temos mais de 1.000 escolas do estado de Minas Gerais que não têm banheiro dos funcionários. São dados do censo escolar deste ano. Mais de 900 escolas que não têm refeitório. E essa é a realidade da escola pública. E por que estou trazendo essa questão? Porque nos atacam o tempo todo, nos acusam, dizem que nós não queremos trabalhar, como a Valéria trouxe. Nós estamos trabalhando como nunca, mas nós queremos que o Estado ofereça condições. Em abril do ano passado, em outubro, quando o Estado tentou um retorno presencial, nós não tínhamos vacina. E esse ano de 2021, em que nós já temos mais de 20.300 mineiros mortos pela Covid, lembrando que em 1º de janeiro eram em torno de 12 mil, então de 1º de janeiro de 2021 até hoje, nós temos
um salto gigantesco do número de vítimas da Covid aqui no estado e no país. Então, nós estamos nessa situação agora desta quantidade. E aí, Bia e Valéria, companheiros, a gente tem conversado sobre isso. Nós estivemos aí na Assembleia na semana retrasada para uma entrevista coletiva, junto com a companheira Annalise do FEPENG, um abraço para ela também, se estiver nos assistindo, junto com a deputada Beatriz, que foi reeleita para a Comissão de Educação. Parabéns, Bia, pela reeleição para conduzir a Comissão de Educação com maestria, como você tem feito. E todos os dados, todas as tentativas de retorno pelo país foram, infelizmente, porque nós lamentamos, demolidos pelos números. Demolidos pelos números de contaminações. Olha, em São Paulo, o número de professoras contaminadas, o número de alunos contaminados, porque nós conhecemos a escola. Nós sabemos o que é a escola e nós sabemos da infraestrutura da escola e do que é possível e do que não é possível dentro da escola. Então, Minas Gerais, e aí por isso nós estamos trazendo esse debate importante para falar da nossa condição de professora da rede estadual aqui em Minas Gerais. Com um estado imenso, do tamanho de um país, com 853 municípios, 47 superintendências regionais de ensino, mais de 3.000 escolas estaduais, cada um com uma realidade, cada escola com a sua falta de condições de alguma coisa. Então, não é possível se discuta que se transforme isso num grande fla-flu ideológico de quem grita mais ou de quem tem mais parlamentares ou organizações ou organizações que defendem retorno, que defendem abertura, que dizem que a escola é segura ou que o número de contaminações em escolas com crianças menores é irrisório, é irrelevante. Então, nós precisamos fazer essa denúncia. Então, por isso, a abordagem é nesse sentido. Nossa condição de professoras, mulheres, maioria da nossa categoria, então se modificou de uma maneira se deteriorou de uma forma muito aguda nesse processo de pandemia. Nós temos vencimentos básicos inferiores não, R$ 1.958,72, investimento básico de uma professora da rede estadual de Minas Gerais, que precisa ter um computador, que precisa ter uma banda larga de internet, que precisa, pela imposição do patriarcado da sociedade, dar conta de tudo que está fazendo quando está em casa, e com um mecanismo de cobrança descomunal da Secretaria de Educação. Vai começar novamente, o ano letivo se iniciou de forma remota, com muitos transtornos, que não são alvo agora dessa audiência, mas com muitos transtornos no processo de contratação, inclusive, dos profissionais, porque Minas Gerais não faz concurso. E o Estado aperfeiçoou os mecanismos de pressão e de controle. Ele não aperfeiçoou a democratização do acesso à internet. Ele não se preocupou com a professora ou com a especialista da escola, ou com a direção da escola, ou com o aluno, ou com a mãe do aluno, nesse sentido de democratização do acesso. Então, aumentou os mecanismos de controle e não popularizou e não democratizou o acesso à internet. Então, todas essas questões que nós temos denunciado, que o Sindiúte tem denunciado, nós estamos há 1 ano nessa batalha para preservar a vida da nossa categoria e das comunidades escolares. E nós precisamos de vacina. Vacina para a população do estado de Minas Gerais, vacina para as professoras, vacina para todos e para todas, para que a gente consiga
voltar a uma situação de normalidade que, infelizmente, nós não temos horizonte, porque o processo de vacinação é a conta-gotas aqui no Estado e no país, porque nós temos uma política de negação da pandemia, da vacina e de tudo que se relaciona com a ciência e com o investimento em educação e com o investimento em pesquisa e em ciência. E as mulheres são as maiores vítimas de tudo isso, porque nós somos a maioria da população, nós somos a maioria da nossa categoria, nós somos a maioria em vários lugares, mas não temos a representatividade que nós precisaríamos ter de acordo com o nosso tamanho, com a nossa vida e com a nossa população. Então, eu queria agradecer, desculpe se falei além do tempo, acho que eu fiquei dentro do tempo, estamos à disposição para o debate e uma saudação do mês de março, em nome do Sindiúte, da direção estadual, para todas as mulheres de luta desse Estado, e especialmente para as deputadas e para a deputada Beatriz Cerqueira, que é a nossa representante e a nossa professora, antes de ser deputada, na Assembleia Legislativa. Obrigada. Nós que agradecemos, Denise, a sua presença, a sua participação aqui conosco. Antes de nós seguirmos para a próxima convidada, eu vou retornar a palavra para a professora Valéria Morato, que pediu para terminar uma consideração. Valéria, com você. Bia, não é uma consideração, é uma parabenização. Quero dar parabéns a Denise pelo aniversário dela hoje. Tudo de bom, Denise. Muita saúde, força e garra sempre. Nós precisamos de você. Beijo. Obrigada, Valéria. Nós vamos agora passar para as considerações da nossa próxima convidada, que será a professora vereadora Macaé Evaristo. Mas antes, Macaé, me permita dizer exatamente daquilo que as nossas primeiras convidadas já disseram. Pandemia aumenta risco à saúde mental de professores. Dados da plataforma de apoio psicológico para profissionais da educação mostram que, entre os atendimentos prestados, 90% foram de mulheres, em sua maioria negras, educadoras do ensino fundamental, moradoras das regiões periféricas. A pandemia do novo coronavírus ampliou os desafios para todos os profissionais da educação, mas as novas dinâmicas de trabalho sobrecarregaram e prejudicaram ainda mais a saúde mental das professoras negras, moradoras de regiões periféricas, que lecionam no ensino fundamental. É o que apontam dados preliminares da Rede de Educadores em Luta, divulgados nessa semana, que foi a Semana do Professor. São dados do ano passado, do final do ano passado. Então, debater a condição da mulher na educação, a sua condição de adoecimento, é fundamental, sob o risco de nós invisibilizarmos essas mulheres profissionais, essas mulheres que estão no cotidiano da educação e que têm sido exigido cada vez mais delas, como Valéria e Denise trouxeram. Acho que é um desafio para as nossas casas legislativas discutirem e proporem ações que possam acolher essas mulheres no seu adoecimento que disparou, né, em função da pandemia. Nós vamos ouvir agora, então, a vereadora Macaé Evaristo, vereadora, Câmara Municipal de Belo Horizonte, membro da Comissão de Educação da Câmara, ex-secretária de Estado da Educação e ex-secretária municipal da Educação de Belo Horizonte. Com você a palavra. Bem-vinda. Obrigada. Eu quero primeiro saudar as deputadas, saudar a deputada Beatriz Cerqueira, a deputada Ana Paula, que eu estou vendo aí, a deputada Andréia de Jesus, deixar um abraço para a deputada Leninha e demais autoridades presentes, saudar os companheiros, companheiras, professoras, educadoras, representantes dos sindicatos, a companheira Isa Lourença, vereadora, que está em trânsito, daqui a pouco ela vai falar, com certeza. Parabenizar a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, pela realização desse seminário. E eu gostaria de iniciar minha fala aqui lembrando
né, indo um pouco antes, voltando um pouco antes do início dessa pandemia, né? Eu quero lembrar aqui que em 2018, ainda no período da campanha eleitoral à presidência da República, o atual mandatário, né, presidente Jair Bolsonaro, ele declarou que usaria um lança-chamas para queimar e retirar os simpatizantes do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, do Ministério da Educação. Eu faço essa retrospectiva para dizer que ali o candidato ele já revelava a sua intenção de romper com as garantias constitucionais do direito à educação, né? E também já demonstrava sua total intolerância com as políticas desenvolvidas nos governos do campo democrático e popular, que buscavam romper com as desigualdades entre os indivíduos e garantir liberdade, qualidade de vida, né? Essa provocação do candidato, ela foi se materializando, né, assim que ele tomou posse. Na verdade, começa com o golpe na presidenta Dilma, nos cortes orçamentários provenientes da Emenda Constitucional 95 de 2016, e depois com o desmonte de todas as políticas no âmbito do Ministério da Educação, além das inúmeras tentativas de acabar com o Fundeb, de precarizar o salário dos professores e das professoras, na tentativa de abolir as cotas étnicas, raciais e sociais, na repressão e militarização das escolas, na perseguição às universidades e à pesquisa e na proposta de revisão dos processos escolares para combater uma suposta ideologização nas escolas. Em 2020, com o advento da pandemia, né, o que a gente vai perceber é que esse projeto político ele se torna mais contundente, né? E, cada vez mais, esse governo ele vai introduzindo novas maneiras para legitimar a desumanização e a industrialização da morte. Isso se faz por meio de articular racismo, né? E aí a gente tem uma série de agendas com foco muito claro no extermínio das populações indígenas, das populações quilombolas, no genocídio da juventude negra, e se faz por meio do machismo, e a gente sabe que no Brasil cresce o número de feminicídio das mulheres e da população LGBTQIA+. O fim, né, eles acabaram com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, e o que a gente percebe a cada dia é um fortalecimento de uma cultura hierárquica, segregadora, que vê no corpo das mulheres, né, uma forma de explorar ao máximo. Eu falo dessas questões porque eu acho que, além de tudo, a gente vive hoje, nesse governo, um incentivo ao total desprezo e descaso pela vida, que se dá pela negação da ciência, se dá pela negação da vacina, se dá pela negação do uso de máscara, se dá pela negação do isolamento social. Então, na verdade, são uma série de narrativas que vão se conjugando, né, para naturalizar o enxugamento das políticas sociais, o ataque aos direitos humanos e chegar objetivamente no que eles querem, que é a expropriação do trabalho e a destruição máxima das pessoas. Então, nesse seminário, quando a gente está discutindo e estamos aqui parando para conversarmos, para falar sobre a condição, né, de vida, de trabalho das mulheres, das educadoras, dos profissionais da educação, nós estamos dizendo, né, de uma maioria de profissionais que são mulheres e que vivem essa conjuntura política que começa e é muito bem organizada a partir de uma agenda do governo federal, além de conviver no âmbito do nosso Estado, né, com o alinhamento do governo Zema a toda essa agenda proposta pelo governo Bolsonaro. O que acontece é que esses setores também estão dentro das câmaras de vereadores e vereadoras dos nossos municípios. E aí eu queria, gente, destacar algumas coisas, por exemplo, dos jornais de hoje, né, que fala que 3 das 5 regiões do nosso país já estão em colapso, que o Brasil registrou 2.207 mortes em 24 horas
mais de 273.124 óbitos. Que o Zema anunciou o afastamento do secretário de Saúde de Minas, que, como está dito no jornal hoje, né, conseguiu furar a fila e retirar dos municípios mineiros mais de 800 doses de vacina. E é nesse cenário, né, em que Minas Gerais, mesmo aumentando o número de leitos, a ocupação ela não para de crescer e a gente já não tem leitos suficientes em várias regiões do estado. É nesse cenário, deputados, que Belo Horizonte, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, aprovou hoje uma proposta de resolução que susta os defeitos da Prefeitura de Belo Horizonte para suspender os alvarás de funcionamento das escolas privadas e para retomar as atividades presenciais das escolas. Sob um discurso de proteção à infância, que as nossas infâncias estão abandonadas, que as nossas infâncias são vítimas de violência doméstica, que as nossas infâncias precisam dos cuidados das escolas. Agora, o que é admirável é que esses mesmos setores que fazem esse debate também defendem o ensino domiciliar. Eu não entendo, né? Como é que o ensino domiciliar, a defesa do ensino domiciliar, abre mão, então, de todos esses pressupostos que eles vêm levantando. Mas, mais do que isso, a defesa do direito à educação ela não começa hoje, ela não começou na pandemia. Ela é uma luta dos movimentos sociais e também dos movimentos dos trabalhadores da educação ao longo de todo o século XX e início do século XXI, porque a maioria da população brasileira foi negado o acesso à educação na República, porque a República Brasileira nasce deixando de fora a população negra, a população indígena e as mulheres, que, além de não ter direito ao voto, no caso da população negra e indígena, não tinha direito à educação. Não tinha direito à educação. E hoje, o que a gente está vendo ser votado no Congresso Nacional é a total perspectiva de desmonte de toda a agenda do direito à educação que nós construímos pós-Constituição de 88. Então, é uma falácia esse debate que acontece hoje em Belo Horizonte de reabertura imediata das escolas, porque o que se está preocupando aqui não é com o direito das crianças, dos jovens, a uma educação pública de qualidade. Tanto é que essas mesmas pessoas votam pelo congelamento dos salários dos trabalhadores em educação. Desconhecem a realidade da maioria das nossas crianças e estudantes e não abrem a boca para dizer da necessidade da gente ter uma política pública justa de garantia de acesso à internet livre para todos os estudantes e profissionais da educação. Mas, para além disso, né, eu acho que a gente está tratando aqui do direito à vida. Falar da condição docente é falar da nossa condição de preservar a nossa vida. E esse seminário, né, nos chama, né, para estarmos sempre vivas. Nos queremos vivas, não queremos nenhuma a menos. E, para isso, eu acho que a gente tem que pensar em algumas questões, né, que eu quero já para ir finalizando. Né? Primeiro, dizer que a educação e a educação escolar, em qualquer município, em qualquer lugar desse país, nesse momento da pandemia, precisa observar as orientações das autoridades sanitárias. Que a gente precisa incluir os profissionais da educação nos planos de imunização. Que a gente precisa efetivar urgente o auxílio emergencial. Porque não há que se falar de garantia do direito à educação se as nossas crianças não têm um lugar onde encostar a cabeça e não têm um prato de comida para pôr na mesa. Então, essa lenga-lenga de volta às aulas, né? E, ao mesmo tempo, não garante o auxílio emergencial, isso é para inglês ver, diziam lá na minha terra, que é lá pertinho da terra da Valéria Morato. Né? Isso é para inglês ver. Não é possível. Né? Como diz assim, isso é para fazer de conta que está fazendo bonito, mas está ficando feio. Está ficando feio, porque a nossa população precisa de vacina, é vacina para todos já.
Somente com a ampla vacinação e auxílio emergencial é que a gente vai conseguir, de fato, retomar, né, retomar o nosso processo de desenvolvimento sustentável. E um outro ponto que eu ainda queria destacar, que é inegociável a responsabilidade do poder público na criação das condições de trabalho nas escolas. E aí, né, gente, a gente tem feito algumas visitas técnicas às escolas, tem gente que fica até surpreso quando chega em escola pública, porque eles têm uma referência muito ruim da nossa ação e do nosso trabalho. Mas nós temos ainda muitas lutas pela frente. E a pandemia, ela nos impõe repensar novas lógicas, também para os prédios escolares. Novas lógicas para a formação dos professores. Novas lógicas para pensar a saúde, a condição de saúde dos profissionais e dos trabalhadores em educação. E é incrível, né? Eu tenho colegas professoras da rede municipal, eu recebi aqui um WhatsApp essa semana, uma companheira nossa que faz tratamento de câncer, ela toma 7 medicações por dia, ela é hipertensa, ela tem diabetes, e ela passou pela junta médica e acredite, Denise, ela está liberada. Se a gente retomar as atividades escolares amanhã, ela que guardou a pandemia esse tempo todo, cheia de restrições, ela está liberada, porque assim entende a junta médica, ela deve voltar e retomar seus trabalhos. Então, essa é a condição dos trabalhadores de educação, né? É dramático, é dramática, né? É de uma falta de sensibilidade extrema. Então, nesse mês de março, né, eu acho que a gente precisa reafirmar. A gente não quer tantas flores, a gente quer direitos. Não que eu não goste de flores, eu adoro. Mas, mais do que tudo, nós, mulheres, queremos nossos direitos. Direito à nossa vida, direito ao nosso corpo, direito a um trabalho decente. E queremos, e sempre lutamos, pelo direito à educação para todos e todas. Obrigada, Macaia. Muito obrigada pela sua participação, a sua intervenção, e espero que nós possamos construir importantes parcerias de luta entre as nossas vereadoras da Comissão de Educação da Assembleia e da Câmara Municipal. De fato, eu tenho me espantado, disse isso essa semana para o secretário de Saúde, fura-fila, né, da vacina. Eles descobriram hoje que a educação que a educação é importante. A gente luta por ela, não só nós lutamos, as gerações anteriores, por uma educação pública gratuita de qualidade. E os desafios da pandemia não estão sendo respondidos pelos gestores em nenhum aspecto. Acho que aumenta aí a nossa responsabilidade da construção, no diálogo, nos debates que nós vamos propondo. Agradeço, então, a sua participação conosco e passo imediatamente para... A Isa voltou? A Isa não voltou, não, ainda não, né? Nós vamos ouvir agora a nossa convidada, Inosângela Silva Miranda. Ela é professora e presidenta da Associação do Quilombo / Santo Antônio, do município de Sabinópolis, em Minas Gerais. Seja bem-vinda, com você a palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, agradeço o convite pela participação. Eu atuo numa escola pública, né? Que é a Escola Estadual Professora Maria de Barroso Pinto, do município de Sabinópolis. Também atuo também na Escola Estadual do Quilombo, do tempo integral. E a questão, né, igual os colegas falaram anteriormente, sempre as mesmas coisas, né? O governo disponibiliza plataforma para o aluno estudar em casa, mas não dá suporte nenhum. E como que um aluno de uma zona rural não tem acesso à internet,
ou muitas vezes não tem acesso, né, à energia em casa, como que o aluno vai estudar? É muito fácil a escola imprimir uma atividade, entregar um aluno e não dar suporte nenhum. Então, a educação, infelizmente, deixa a desejar, né? Tipo assim, vai passando batido e os governantes não fazem nada. A dificuldade, né? O acesso a... Não só a escola. Tem aluno que muitas vezes tem os pais informais, como que ele vai auxiliar o aluno a fazer uma tarefa em casa? Né? Vem a questão também da alimentação, que muitas vezes não tem. Porque, infelizmente, essa é a realidade das comunidades da região, né? Que são comunidades carentes. Então, o governo podia posicionar mais e olhar mais essa questão das pessoas, das comunidades, dos alunos em torno. Porque, infelizmente, a educação só deixa a desejar, porque não auxilia em nada. Como que um aluno vai conseguir cumprir mesmo a carga horária sem um acesso à internet, sem condições básicas para o estudo? Então, é muito difícil. No nosso município mesmo agora está na onda roxa. E a partir de segunda-feira tem um novo decreto que nada vai funcionar. Então, como vai ficar essa situação? Até quando, né? E a vacinação mesmo, não tem nem previsão para nosso município aqui de vacinar as pessoas, vacinar a comunidade de Minas Gerais dessa situação. Então, ficou assim, uma questão muito triste de desejar, infelizmente, né? Agradeço a sua contribuição aqui conosco. E nós vamos agora ouvir a nossa penúltima convidada. A nossa penúltima convidada é a Célia Chacriabá. Ela é professora, assessora parlamentar no mandato da deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB e doutoranda em Antropologia pela UFMG. A Célia foi convidada a participar como painelista nesse debate, mas não pôde participar ao vivo por problemas de conexão com a internet. Então, ela nos mandou um vídeo com seu depoimento, que é o que nós assistiremos neste momento. O melhor ângulo é esse, né, Marielle? Aí. Eu sou... Dia importante para a vida de cada uma de nós, mulheres. Cláudia Ferreira, Jandira Cruz, Enquanto nós resolvemos aqui... Eu sou Célia Chacriabá e no dia... Eu sou Célia Chacriabá e no dia 8, Dia Internacional das Mulheres, eu venho compartilhar com vocês, porque nós somos mulheres da terra, mulheres do território, mas mulheres também doutoras da educação, mulheres benzedeiras, parteiras, antropólogas, deputadas. Nós somos indígenas politizadas, nós fazemos enfrentamento ainda que não sejamos belas ou recatadas. E nesse Dia Internacional das Mulheres, eu venho falar com você nesse painel de educação a importância de garantir o direito dos povos indígenas. Porque nós estamos enfrentando não somente o vírus do Covid-19,
mas sobretudo o vírus que é herança do Covid de 1500. E no governo de Minas Gerais, na Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, nós não podemos permitir qualquer retrocesso como justificativa esse momento desafiador dessa guerra biológica da pandemia, que desafia todas as nossas dores. Nós não podemos permitir que qualquer retrocesso negocie o nosso direito, pois quando negocia o nosso direito à educação escolar indígena diferenciada, à saúde indígena e ao território, não é somente um direito à educação escolar indígena que está sendo negociada, mas, sobretudo, está negociando as nossas vidas. E as nossas vidas não está sobre negociação, porque é o nosso modo de vida que está em jogo. Nós lutamos por uma educação para garantir do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. Foi um desafio muito grande desde 2020 pensar o trabalho remoto, quando a Secretaria de Estado de Educação propôs ou impôs também para que as escolas indígenas adotassem o trabalho de plano de teleaula. Mas nós não temos condições, porque a ausência do acesso à internet é uma realidade nas nossas comunidades indígenas, no povo Xacriabá, Pataxó, Krenak, Machacali, Xucuru Cariri, Caxixó, Tuxá. E nós precisamos entender que nós estamos trabalhando em nosso território. E do ponto de vista, nesse sentido, nós não estamos parados. Porque nós, povos indígenas, temos condição de pensar uma outra ciência, outros conhecimentos, que não está somente nas quatro paredes. O projeto da educação escolar indígena já é esse projeto rico em conhecimento. Nós temos uma contribuição enorme. E a Secretaria de Estado de Educação precisa garantir e preservar esse direito garantido na Constituição, no artigo 210, que é o conhecimento, o ensino da língua diferenciada a partir do nosso modo de organizar o pensamento. Porque nós, povos indígenas, pensamos também a partir da ciência do território. E nesse momento, nós não aceitaremos qualquer retrocesso. Pelo contrário, a Secretaria de Estado de Educação, o governo de Minas Gerais, precisa unir esforço para garantir o quadro de pessoal, para garantir também o funcionamento das nossas escolas indígenas. O compromisso é pela educação, mas é sobretudo o compromisso pela vida. A pandemia, o Covid-19, é uma arma que acelerou o genocídio. Embora o Covid-19, ele não escolhe os corpos, mas a necropolítica escolhe os corpos que vão morrer. E nossos estudantes indígenas não podemos correr o risco, porque nosso projeto é pela vida. Nós podemos retomar todos os calendários, mas o nosso compromisso de garantir a vida e o cuidado coletivo precisa ser um compromisso também pautado pela Secretaria de Estado de Educação e pelo governo do Estado de Minas Gerais. A ciência é que vai curar também a humanidade, mas nós entendemos que não é somente o princípio ativo pensado nos laboratórios, mas, sobretudo, compreender a contribuição dos povos indígenas. E nesse Dia Internacional das Mulheres Indígenas, nós fazemos frente também a essa mobilização para a garantia do direito dos povos indígenas para a educação escolar indígena diferenciada. Nós não permitiremos nenhum retrocesso, porque a cada vez que arranca, derruba nossos direitos, todos os povos indígenas se alevantam. Muito bem. Nossa gratidão à Célia por participar conosco desse painel do nosso seminário, discutindo a luta das mulheres na educação no contexto da pandemia. Passo, na sequência, a palavra para a deputada estadual Andréia de Jesus. Andréia de Jesus, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Deputada Andréia, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada, Bia, obrigada, Vossa Excelência, obrigada. Quero aqui cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira, presidenta dessa comissão, as vereadoras aí, Macaé, Isa, as nossas companheiras aí de luta sindical, mas de luta territorial. Quero saudar a todas e estou muito feliz, assim, as entregas que eu estou acompanhando remotamente aí, os debates no seminário, está muito rico e muito feliz dessa confluência que foi permitido, né? Célia Chacriabá mandando aí, deixando um recado das que muitas vezes ficam invisibilizadas, que são as mulheres indígenas da floresta, mas nós, de fato, Bia, temos vários desafios, né? A educação, nesse momento, né, da pandemia, exige da gente muitos debates.
Eu venho de uma tradição de matriarcas, de mãe, em que a educação ela não passa só pela educação pública, né? Educação formal. Então, tem vários desafios que estão sendo colocados para a gente e a gente precisa rever algumas práticas, rediscutir projetos de educação que emancipam a nossa nação, que emancipam nossas mulheres, as nossas crianças. A violência que perpassa as mulheres dentro de casa é uma cultura que precisa ser superada e a gente conta muito com a educação formal também para esse enfrentamento. Porque a escola pública também é esse espaço onde boa parte de nós mulheres deixava nossos filhos, porque é espaço de segurança de assistência, de segurança, de formação, de sociabilizar. É um lugar que a gente muitas vezes era alimentado. Eu cresci na escola que tinha lá a farinha, que a gente inclusive levava para casa, né, para complementar a alimentação, e isso garantiu que a gente não morresse de fome, não fosse subnutridos. Então, a gente tem um debate longo e hoje foi possível a gente ouvir esses vários espaços de mulheres que vêm de diversas linguagens de espaço. Isso é muito rico na Sempre Viva e eu estou muito feliz. Eu sei o quanto coordenar esse espaço não é simples, demandou da gente vários desafios, inclusive de diálogo, né, com pessoas tão diversas. Então, esse segundo ano de coordenação também me formou um outro sujeito para ocupar essa casa, que eu sempre uso a palavra ocupar. Eu não encontrei porta aberta em lugar nenhum, mas eu aprendi a abrir, escancarar e trazer outras para esse espaço. Então, eu quero agradecer a todas que participaram. Eu vi que a Isa estava com muita dificuldade, né, de falar, e que também está lá ao lado de outras mulheres ocupando a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e que também enfrenta desafios que, infelizmente, as grandes cidades têm enfrentado, né, de trazer a voz da sociedade, de toda a comunidade escolar para ser ouvida pelas autoridades, né? Estamos juntos aí. Obrigada, Bia, pela coordenação dos trabalhos e só força. Obrigada, deputada André de Jesus. Pergunto se a nossa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira, também quer fazer suas considerações. Vossa Excelência tem a palavra. Ana, nós não estamos ouvindo o seu som. Continuamos sem som. Deixa eu fazer uma proposta. Vamos passar para a Isa, enquanto você resolve a questão do som, e volto para você em seguida. Pode ser? Isa, você vai fazer uma participação em trânsito, né? Mas é fundamental ter a sua voz, ter a sua contribuição nesse seminário. Poder Legislativo só tem sentido com a participação. Então, a Assembleia tem essa tradição da construção do 8 de março, dessa vez virtual, mas para a gente é muito importante a sua palavra. Com você. Obrigada, Bia. Será que agora foi? Não. Eu não estou com sorte hoje, hein? Acho que não deu, né? É o horário, gente. O horário não favorece. É o horário. Vocês me escutam? Agora sim. Agora sim? Sim. Tá. Gente, desculpem, né, pelo imprevisto. Atividade online tá. Oi, Isa, nós estamos... Está um pouco instável ainda. A sugestão aqui da assessoria é, se você desligar a câmera, às vezes a gente consegue te ouvir melhor. Vamos tentar. Deixar sua fala sem a imagem.
Vamos lá. Tá bom. Tentar a última vez. Agora foi? Sim, sim. Tá bem, gente, olha, eu quero agradecer imensamente o carinho aqui das servidoras da Assembleia, da Beatriz Cerqueira, da deputada André de Jesus também, da casa, porque pelo carinho mesmo, né, com a minha paciência aqui com a instabilidade da conexão e o carinho de convidar. Obrigada mesmo pela oportunidade de falar. Quero aproveitar aqui e cumprimentar a Denise pelo seu aniversário, a Valéria e a Denise também, a minha solidariedade, porque sei que os ataques que estão sofrendo pela defesa da vida, né, diante dessa situação, em que estão fazendo diversos ataques aqui, não defendem a volta às aulas imediatas, está pesado, então, solidariedade. E dizer que hoje estava na Câmara com Macaé, mais uma batalha, nós demos lá, infelizmente, a Câmara votou em primeiro turno por derrubar uma parte do decreto do Calil que sustava aí, né, suspendia os alvarás das escolas particulares, suspendia a possibilidade das aulas presenciais voltarem. E a Câmara votou projeto de resolução que susta essa parte do decreto do Calil, demonstrando aí o compromisso, né, que eles têm, que na verdade com a educação como mercadoria, a educação como lucro. E isso, o dia de hoje foi pesado para a gente, especialmente nesse sentido, e tem tudo a ver com o tema, né, que estamos discutindo aqui hoje. Lembrando que discutir educação é discutir a vida das mulheres. A Bia, no início da fala dela, bem lembrou, né, é uma categoria majoritariamente feminina. Além disso, todo debate que perpassa o direito à educação, perpassa também a condição das mulheres, das famílias. Então, debater esse tema é fundamental, né, para a situação que nós vivemos. Como eu não vou me delongar muito, até porque a minha situação de conexão não está boa, mas quero ressaltar aqui duas coisas. A primeira é uma fala que Valéria lembrou em uma pública que fizemos sobre esse tema da educação na Câmara Municipal. Quando a gente discute retorno das escolas, sempre é colocado que as escolas, que a porcentagem de crianças que têm sua saúde agravada pela Covid-19 é muito baixa. Sempre é esse argumento. E eu hoje perguntei para os vereadores qual deles estava disposto a que suas filhas entrassem nessa porcentagem. Se é 1% que tem suas vidas agravadas por Covid-19, eu não estou disposta a arriscar nem mesmo uma vida. Então, esse debate ele é essencial para que a gente pergunte mesmo, né? Quem está disposto a se sacrificar? Ninguém está. Ninguém está. E quando a gente perde uma vida, a gente acaba também com a vida de uma mãe, de uma avó, de uma irmã, de uma tia. Então, nós precisamos, nesse momento, defender com unhas e dentes a vida das pessoas. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que ninguém está dizendo, né, quando a gente fala do não retorno imediato às aulas, não estamos dizendo que não é necessário que as crianças, mães, famílias não estão sofrendo por isso. Estão sofrendo profundamente. Acho que essa pandemia tem um impacto muito profundo, principalmente
principalmente sobre as mulheres, que carregam nas costas o peso do mundo, né? E, portanto, carregam nas costas o peso de uma pandemia mundial. Eu não falo enquanto professora ou trabalhadora da educação, mas falo como mãe de uma bebê, falo também como uma das coordenadoras de um projeto de cursinho popular, e sei muito bem que a falta de aula presencial tem impacto gigante sobre a vida de jovens, e principalmente de mulheres jovens que viam no cursinho popular a possibilidade de ingressar numa universidade, a possibilidade de viver uma vida diferente daquela que a sociedade impõe para elas. Mas, infelizmente, a gente está vendo muitas meninas desvirem. A gente viu, né, que o Enem, sendo realizado da forma que foi, nós tivemos um número gigante de abstenções que impactam também, principalmente, vidas de meninas jovens no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Então, a pandemia tem impactos, né, educacionais enormes. E, além da pandemia, a gente também tem os governos, né, que se aproveitam do contexto que a gente está vivendo para retirar ainda mais direitos. Então, a gente viu hoje sendo aprovada a PEC 186, do congelamento de salários dos servidores. E isso associado, né, à emenda constitucional 95 é cruel para a educação, para a saúde, para todas as áreas sociais. Mas como nós estamos debatendo aqui, a educação é muito cruel para a educação. E aqueles que dizem, né, que defendem o direito à educação, na verdade, são os mesmos que votam contra a educação, contra os investimentos educacionais, contra as carreiras dos professores, trabalhadores da educação, contra os investimentos que precisam fazer para que a educação seja qualitativa, gratuita e para todo mundo. Então, nós temos muito para lutar contra a hipocrisia mesmo, né, instaurada no nosso país e que se reflete nas câmaras legislativas, nas casas legislativas do nosso país. Então, para mim, é motivo de muita força estar aqui escutando vocês, escutar a Célia Chacriabá e falar do direito à educação e falar sobre o racismo que impacta demais esse direito, porque somos mulheres diversas, né? E as condições da pandemia impactam as mulheres diversas de maneira diferente. Então, para mim, estar aqui hoje com vocês nesse espaço é motivo de força e de gás para seguir na luta, né? Para seguir na luta em defesa, sim, do direito à educação, em defesa, sim, da segurança das mulheres e em defesa de políticas públicas que compreendam a importância do momento que a gente está vivendo e a importância de salvar as vidas no nosso país. Então, obrigada pelo espaço. Bia, eu adorei a sua máscara e você está super convidada a fazer uma visita no nosso gabinete, se possível. Vamos juntas, porque unidas a gente consegue chegar mais longe. Obrigada. Vamos juntas. Muito obrigada a Vossa Excelência, vereadora de Belo Horizonte, nossa querida Isa Lourenço, pelas contribuições. Passo imediatamente, então, para a nossa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, boa noite, né, gente, a todas e a todos que nos acompanham nesse importante painel falando sobre educação e trazendo diversas perspectivas, né, sobre o olhar da educação. Cumprimentar aqui todas as componentes da mesa, saudar minhas colegas deputadas, deputada Andréia, deputada Beatriz, representação aqui sindical do SINEP, né, do Sindicato das Escolas Privadas, saudar e cumprimentar a Denise, parabéns, Denise, pelo completar aí mais um ciclo,
E, Denise, nesses tempos tão trágicos que nós estamos vivendo, celebrar a vida é uma dádiva, né? Então, parabéns, muita saúde, que você possa realmente aí continuar na sua luta, que é uma luta também conjunta de todas nós. Cumprimentar a Célia pela importante colocação, Macaé Evaristo, vereadora, também a vereadora Isa, e dizer, gente, que nós estamos realmente aqui escutando, né, todas essas colocações. A educação é uma política que merece também a nossa atenção. Temos olhares diversos, né, e politicamente se usa também da política de educação com vieses, né, dizendo aí que é melhor voltar por conta disso ou daquilo, é melhor não voltar por conta disso ou daquilo, mas certo é que todo o sistema de educação brasileiro, especialmente o aqui de Minas Gerais, não conseguiu, nesse um ano de pandemia, se organizar ou se reinventar minimamente para um atendimento aos nossos alunos. O sistema remoto é extremamente precário pela oferta, precário porque a nossa população não estava preparada com equipamentos, com acesso à internet, e esta é uma realidade que nós não podemos negligenciar, né? Nós precisamos, inclusive, pensar políticas que vão dar acesso à internet, que vão permitir à nossa população, especialmente a mais pobre, a mais vulnerável, a das áreas periféricas do nosso estado, como nós vamos trabalhar também esse acesso, porque a exclusão digital, ela prejudica não só a questão da educação, mas ela prejudica todo um processo de transformação da nossa sociedade. E eu acredito que é por via da educação que a gente melhora a sociedade. Então, quero cumprimentar, dizer que foram falas muito fortes, retratando aí a nossa realidade, e vamos juntas buscar sinalizar os aspectos que podem ser trabalhados para melhorar, para equacionar o sistema de educação. Obviamente, sem vacina, acredito muito que nós não devemos retornar, né, às atividades, porque a vacina é o que vai salvar a vida da nossa população, e continuar na nossa luta, né? A deputada Beatriz Cerqueira, que está nesse segundo biênio também presidindo a Comissão de Educação da Casa, sabe com profundidade os enormes desafios que nós temos quando falamos da educação no estado de Minas Gerais. É a questão remuneratória, é a questão do reconhecimento, da valorização, e é também uma questão de entendimento das necessidades do estado de Minas Gerais. Então, as lutas são muitas, estamos juntas e vamos buscar aí nos fortalecer para fazer com que o estado de Minas Gerais possa entregar à nossa população uma educação digna. Muito obrigada, deputada. Obrigada, deputada. Antes de nós encerrarmos, tem um questionamento para as convidadas que continuam conosco, da Lu Dandara. Ela pergunta: gostaria de ouvir das participantes do painel Educação sobre a importância do apoio aos cursinhos comunitários, que têm passado por grandes desafios durante a pandemia, e um pouco sobre o Enem 2021. Lembrando que os cursinhos trabalham diretamente com estudantes periféricos, sem um bom acesso à internet e sem equipamentos de qualidade. Eu pergunto qual convidada que está conosco que gostaria de dar a sua opinião, né, do que a Lu Dandara nos colocou sobre a importância de apoio aos cursinhos comunitários. Ninguém, gente? Macaé, que está conosco. Só, né? Macaé, nós queremos a sua opinião sobre a importância do apoio aos cursinhos comunitários, que têm passado por grandes desafios durante a pandemia, e um pouco sobre o Enem 2021. Lembrando que os cursinhos trabalham diretamente com estudantes periféricos, sem um bom acesso à internet e sem equipamentos de qualidade.
Bom, primeiro quero dar um salve aí a toda a galera aí que articula os cursinhos populares, né? Eu acho que eles são, assim, muito importantes e a articulação dos cursinhos populares, elas foram fundamentais, inclusive, para a gente ampliar o debate no âmbito federal da política de cotas, né? Cotas sociais e cotas raciais. Eu penso que uma agenda que a gente precisa se unir em torno dela é a agenda do acesso à internet, né? Ao passe livre internet. Eu tenho defendido muito essa questão, porque, independente de pandemia, a gente precisa trabalhar com essa ideia de que a internet hoje ela é um direito, né? Ela é uma necessidade, está ligada à nossa condição de inserção aí no mundo do trabalho, mas também de acesso ao conhecimento. E os cursinhos populares, assim como as nossas escolas públicas e as instituições que atuam nas nossas comunidades, com criança e adolescente, eu pude participar de várias conversas no ano passado com as instituições aqui de Belo Horizonte que atendem nas nossas comunidades. Sofreram na pandemia, né, a mesma coisa que as nossas escolas públicas, porque de um dia para o outro elas ficaram impossibilitadas. A gente tem que garantir o isolamento, não é possível fazer de outra forma, e as alternativas que muitas dessas instituições desenvolveram para não perder o vínculo com as famílias foram iniciativas que algumas escolas também adotaram, né? Que foi a iniciativa de criar os grupos de WhatsApp, mas muitas vezes isso é feito também a partir dos próprios trabalhadores, dos próprios profissionais da educação, no caso dos cursinhos populares, dos voluntários que atuam, mas a gente sabe da dificuldade mesmo do acesso ao WhatsApp nas nossas comunidades. Outra ação importante que eu acompanhei de alguns desses cursinhos foi uma agenda assistencial mesmo, de articulação, de organização na comunidade, para prover inúmeras famílias do que é a questão básica, que é a possibilidade de garantia de comida na mesa, né? Que era a cesta básica, que é a condição, por exemplo, de comprar o gás, que é um absurdo a gente pensar que a gente está vivendo um tempo que o botijão de gás é mais de R$100, né? Eu penso que não tem outra alternativa para nós que fazer frente, né? Fazer frente a esse governo e a essa política que está posta tanto no nosso estado quanto a nível federal. Eu quero lembrar aqui que nós, no início dos governos do presidente Lula, né, nós tínhamos uma série de iniciativas, como iniciativas do Uniafro, que serviram para fortalecer, eram editais que alcançavam os cursinhos populares e que conseguiam fazer chegar financiamento para que esses cursinhos pudessem alcançar os jovens nas comunidades. Da mesma forma que na área de cultura, a gente teve, vocês lembram da política dos pontos de cultura, que também vários cursinhos populares se beneficiaram dessa agenda dos pontos de cultura. Então, eu acho que a gente tem aí, né, um desafio que é construir políticas, tanto na área de educação quanto na área, na área cultural, para garantir, né, a sustentabilidade dessas iniciativas que, no geral, elas são feitas única e exclusivamente com o esforço e com a articulação e com a vontade, né, das lideranças, das pessoas nas comunidades. Acho que é a contribuição que eu posso trazer assim, de imediato para essa demanda. Muito obrigada, Macaé. Você que está acompanhando conosco até agora, esse é o seminário virtual da atividade Sempre Vivas, que são atividades de comemoração, de celebração do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Esse foi o nosso painel de número 4, painel que abordou a luta das mulheres na educação no novo contexto da pandemia. Nós ouvimos mulheres que fazem a luta na educação básica pública, aqui representada pela professora Denise de Paula Romano, mulheres que fazem a luta no movimento sindical e a luta
iniciativa privada, enquanto classe trabalhadora, ouvimos a professora Valéria Morato, ouvimos mulheres que fazem a luta hoje no Legislativo Municipal, as vereadoras Isa Lourença e Macaé Evaristo, que são hoje vereadoras na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ouvimos quem faz a luta no Quilombo, a Inosângela Silva, professora, que também trouxe o seu olhar. Ouvimos a luta de quem faz a luta através da educação indígena, ouvimos a Célia Chacriabá. Ouvimos, então, mulheres que fazem a luta na defesa da educação, diferentes olhares que trouxeram falas que trouxeram a realidade de quem está no dia a dia, vivendo educação em tempos de pandemia, sendo mulheres. Nós sabemos da rotina desgastante, estressante, adoecedora. Nós sabemos das precárias e, muitas vezes, ausentes condições de trabalho que essas mulheres tiveram desde a pandemia até o momento. Sabemos do compromisso dessas mulheres com a construção de uma educação de qualidade. Então, nesse painel de número 4, também nós ouvimos as dificuldades e as impossibilidades reais de qualquer retorno presencial de atividades escolares no momento que a pandemia no nosso Estado atinge dados estarrecedores que precisam nos sensibilizar. Nós precisamos resgatar a empatia com a dor do outro. São mais de 20 mil mineiros e mineiras mortos pela Covid-19, tanto é que nós, na Assembleia Legislativa, estamos em luto, decretado pelo presidente da nossa casa. Nós temos mais de 270 mil famílias que morreram. Estamos enfrentando, todos os dias, números assustadores. Eu tenho feito a comparação, que é como se no Brasil, em 24 horas, caíssem 10 aviões lotados entre passageiros e tripulantes, nenhum sobrevivente. Essa é a dimensão da pandemia que nós estamos enfrentando. Professoras, profissionais da educação, auxiliares de serviço, diretoras, foram impactadas por uma mudança do modo de trabalho, sem ter sido oferecido a elas condições. Eu sou testemunha de que, nesse momento, na rede estadual de educação, as mulheres lutam por um emprego, são mais de 100 mil contratações temporárias, num processo extremamente confuso, num processo que não tem sido transparente na contratação. Mais adoecimento, mais estresse a essas mulheres que hoje buscam no mercado de trabalho da educação, a sua colocação profissional. Mulheres que viveram em 2020 com o fantasma permanente do desemprego, da diminuição de salário, do corte de benefícios, que isso aconteceu em muitos municípios mineiros. Mesmo os municípios recebendo recursos do Fundeb, mesmo os municípios tendo a responsabilidade de não gerar desemprego, muitos municípios viram na educação o primeiro lugar para cortar, como se a educação fosse esse lugar que pudesse cortar despesas. Ao contrário, nós tínhamos que ter visto mais investimentos para que nós pudéssemos ter condições de estrutura e para que nós pudéssemos acolher e dar condições de trabalho a essas mulheres. Então, quero agradecer a coordenação do nosso Sempre Vivas, é uma coordenação compartilhada dos movimentos sociais, de todos os movimentos que discutem as questões das mulheres, com as nossas parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, processo que foi coordenado pela deputada Andréia de Jesus. Agradecer a possibilidade de que, nesse debate, em relação à vida das mulheres, na celebração do Dia de Luta das Mulheres, nós pudemos trazer a educação para esse debate, porque nós somos a maioria na educação. As mulheres constituem a maioria da educação em Minas Gerais, nos municípios e no país. Então, é preciso que nós tenhamos o lugar da escuta dessas mulheres. Mulheres que não são escutadas pelos seus patrões, mulheres que não são escutadas nos seus territórios. E, portanto, acho que a Assembleia Legislativa cumpre um papel excelente de fazer a escuta dessas mulheres. Eu quero agradecer a toda a assessoria
desse seminário que está aqui conosco presencialmente, cumprindo todos os requisitos de distanciamento, a equipe da TV Assembleia, que está aqui, gentilmente, numa sexta-feira, quase 19 horas, para que nós tivéssemos todas as condições, e aos demais servidores da casa, para que nós tivéssemos condições de propiciar esse debate virtual, mas tão necessário. Então, fica aqui o nosso agradecimento, aqui é uma professora falando, então, é um agradecimento por, neste processo de celebração do Dia de Luta das Mulheres, esse momento da escuta das nossas profissionais da educação. Então, agradecimento, deputada Andréia, deputada Ana Paula, que agora nos preside na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Só presidentas aqui nesse momento do nosso seminário, porque é isso mesmo, mais presidentas ocupando todos os espaços que vão discutindo e definindo a nossa vida. Eu termino fazendo uma saudação a toda a luta feita em vida pela vereadora Marielle Franco, a toda a luta por justiça, quem matou, quem mandou matar Marielle Franco, essa violência política de gênero, daqueles que acham que têm o direito de tirar as nossas vidas. Marielle simboliza muito para a gente, muitas outras lutadoras simbolizam muito para todos nós, mas nesse domingo nós rememoramos mais um ano do assassinato da Marielle Franco e do Anderson, e, portanto, não é possível falarmos de mulheres em quaisquer espaços sem que nós façamos sem rememorar esse momento que foi de luto, que se transformou em luta, e continuaremos em luta. As referências, as lideranças são muito importantes para todos nós, porque nos dão a lembrança do porquê lutamos, por quem lutamos e por que é preciso ter cada vez mais mulheres em todos os espaços e mais mulheres na política, mais mulheres definindo aquilo que é importante para a maioria da população que é constituída por mulheres. Então, eu quero fazer essa homenagem e, por fim, homenagear cada mulher que, nesse período de pandemia, tem enfrentado aquilo inimaginável, sem encontrar empatia e solidariedade dos governos federal e estadual, condições invisibilizadas, condições relacionadas à sua condição de vida, de existência, o gás que aumentou, o açougue que está mais caro, o sacolão que está mais caro, o custo de vida que está mais caro, o salário que não compra o mesmo que comprava no dia anterior. E as mulheres persistem nessa sobrevivência, muitas vezes invisibilizadas. Nós, que somos mulheres deputadas, temos a obrigação de trazer para esses espaços a vida dessas mulheres e lutar para que nós tenhamos um mundo justo, um mundo sem misoginia, um mundo sem machismo, um mundo que nós sejamos plenamente respeitadas. Então, com essas considerações, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos às autoridades, às convidadas e a todos que acompanharam a transmissão do seminário virtual Mulheres na Luta, Novos Desafios Trazidos pela Pandemia e Perspectivas. Acredito que os seminários e todos os debates trouxeram muitos conteúdos para o trabalho das nossas comissões. Convidamos todos a acompanhar a live de encerramento do evento Sempre Vivas, Luta das Mulheres em Tempos de Pandemia, na próxima segunda-feira, dia 15 de março, às 17 horas, pelo portal da Assembleia Legislativa, com o tema Um olhar sobre o futuro, o que as mulheres pensam para o pós-pandemia. O pós-pandemia precisa ser disputado, porque, se nós não disputarmos, teremos menos direitos, menos condições de vida, salários menores e mais política do ódio, a política da morte. Então, nós precisamos fazer a disputa desse pós-pandemia. E, ao finalizar, eu quero felicitar e parabenizar o deputado Agostinho Patrus, que, como nosso presidente, teve uma postura necessária e uma postura que nos representa, ao questionar esse processo absurdo de vacinação escondida e de fura-fila. Cada hora a gente tem um número, eram 500 pessoas, 506, eram 600, enfim, agora a última lista em 826. Fundamental
o trabalho da Assembleia Legislativa e, por isso, o recebimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para fazer a investigação dessas possíveis irregularidades. Então, quero felicitar o presidente, parabenizá-lo pela postura que muito nos representa. Não tem cumprido a finalidade dessa reunião, não, gente? Estou aqui perguntando se não tem cumprido a finalidade dessa reunião, que é o fechamento de todas as nossas audiências e atividades de comissões. Me disseram que eu não termino cumprida a finalidade dessa reunião, mas nós cumprimos a finalidade desse seminário, desse painel. Mais detalhes sobre a live estão disponíveis na página do evento Sempre Vivas, no portal da Assembleia Legislativa. Uma boa noite, se cuidem, usem máscara, nós vamos superar esse momento de pandemia, de morte, porque nós temos o direito à vida, e à vida em plenitude.